Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma pregação que remete na nossa liberdade enquanto cristão. É um tema que eu acho válido para a gente discutir, porque nós, seres humanos, temos uma coisa que Deus nos deu, e é o livre-arbítrio. Então, nós somos livres. Eu queria trazer essa pregação e o nosso texto base vai ser João, capítulo 8, os versos vão ser o 32 e o 36, sim, separados. E vamos à leitura primeiro do versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A introdução que eu quero trazer aqui é que nós sabemos que nossos pais, eles têm direitos, eles têm liberdades, que na maioria das vezes os jovens não têm tanto. E não só isso, mas se você olhar até para os adultos neste mundo mesmo, tem mais adultos que têm mais liberdade do que outros. E é uma coisa muito interessante de você perceber na natureza e na realidade. Aqui a gente pode estar aqui hoje cultuando, é um motivo de alegria, de ser feliz, e nós podemos acreditar no que nós queremos, o que nós não queremos, e isso tudo cai dentro do livre-arbítrio. Nós podemos expressar todas as nossas opiniões sobre as coisas, carregar uma Bíblia, orar em nome de Jesus e servi-lo, e damos graças a Deus por isso, né? Mas será que é possível você, no caso, vamos trazer para algum país, vamos supor, Brasil, você, cidadão brasileiro, você tem como não ser livre? Você tem como ter a sua liberdade totalmente jogada fora? Será que alguém pode ter todos os direitos do mundo e mesmo assim não ser livre? Ela tem todos os direitos. Ela pode cometer um crime e ela pode sair impune. Tudo que ela quiser. Mas essa pessoa, ela tem liberdade mesmo? A verdade é que muitas pessoas, elas estão realmente livres. No ambiente físico, elas podem andar por aí, elas estão livres. Eu consigo me movimentar aqui, eu posso bagunçar aqui, eu posso pegar minha Bíblia, ficar movendo ela aqui, eu posso bagunçar com essa imagem aqui que está aqui atrás, eu posso bater aqui, desorganizar toda a edição, que depois a gente vai ter que fazer. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser fisicamente. É um fato. Se eu quiser, eu posso sair agora aqui na rua e eu posso bater em quem eu quiser. Tudo bem, eu provavelmente vou ser espancado no processo, quem sabe preso também, mas é uma liberdade que eu tenho. Fisicamente, eu sou uma pessoa livre. E é interessante pensar que fisicamente tem até uma certa, se a gente parar para pensar, se for para uma prisão, você tem até que sua liberdade retirada, mas vamos pensar então agora num contexto social. Você também é livre para socializar com qualquer pessoa, para não socializar com qualquer pessoa, mas, embora eu tenha dado esses exemplos de liberdade, a liberdade física, e bem brevemente a social, tem muitas dessas pessoas que estão presas em um outro âmbito, um âmbito espiritual. Isso é um ponto que é muito importante ser ressaltado. Jesus, ele falou para um grupo de pessoas que achou ser livres. Elas acreditavam que por serem filhas de Abraão, pronto, elas têm a liberdade espiritual. Ai, posso fazer o que eu quiser. Ai, livre
A vida não é feita de flores. A vida não é só morangos. Isso é um fato. Também nós escolhemos limões no processo da nossa vivência. E Jesus diz que por eles serem pecadores, estavam escravizados pelo pecado. Que irônico, não é mesmo? Uma pessoa que ela é escrava, ela não tem liberdade. Ela é forçada a trabalhar para um dono. Então ela não tem liberdade para fugir para onde ela quiser. Ela não pode trabalhar no que ela quiser. Ela não pode estudar o que ela quiser. Ela estava escravizada. Mas para um cristão, imagine essa visão. Você quer estar próximo de Deus, mas você pecou. E aquela visão que você tem de Deus, ela vai desaparecendo, porque o pecado lhe escravizou. Você está debaixo do pecado. Você fica pecando. Você perde sua liberdade espiritual. Você perde a visão de Deus. Você perde a visão do céu. O que você agora vai começar a ver, muito provavelmente, é um local bem bonito, bonito ironicamente, obviamente, com lava, fogo, um cheirozinho de enxofre bem forte. E eu acho que não deve ser uma sensação muito legal você ver o inferno. Mas nós vemos que as pessoas, elas podem ser realmente escravas do pecado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 16, a gente vê que Paulo ele vai tocar neste assunto. E ele traz literalmente este termo: escravos do pecado. Então esse termo, ele não é invenção da cabeça do Edward. E eu recomendo que vocês leiam. Como cristão, vocês devem ler a Bíblia. Então vão lá, leiam. E Jesus, ele queria mostrar, tanto para aqueles ouvintes daquela época, mas também para os ouvintes de hoje em dia. Porque a Bíblia, ela é um livro atemporal. Então as coisas que tem no passado servem também no futuro. Se você vê, a Bíblia foi escrita, muito tempo atrás. Mas muitos dos ensinamentos dela ainda são válidos hoje em dia. O que Jesus quer que nós aprendamos é que somente uma pessoa, obviamente Jesus, pode lhe dar a verdadeira liberdade. E ele afirma que, por serem escravos do pecado, eles não conseguem ser livres de verdade. Ele diz que um escravo, ele não é parte de verdade de uma família. Fato. Mas um filho, a esse sim, este filho pode ser. Como filho, Jesus tem o poder de chegar, jogar o pecado fora, e agora você pode ser verdadeiramente livre. Isso é impressionante. Veja uma pessoa que está em uma cela. Essa pessoa, vamos trazer para um contexto ainda mais fácil para vocês entenderem. Essa pessoa que está na cela, vamos supor que ela cometeu muitos crimes. Ela roubou, matou, ela assaltou, e ela fez muitos crimes, cometeu muitos crimes no caso. Porém, ela se arrepende de tudo que ela fez. Ela não fica feliz com essas coisas que ela fez. E o carcereiro, ele nota o arrependimento profundo do prisioneiro. E, com toda a sua compaixão e misericórdia, ele liberta o prisioneiro, acreditando que ele não vai mais fazer aquilo. O arrependimento
era o suficiente para ele acreditar nele. Agora, essa analogia, troque o prisioneiro por qualquer pessoa que você conhece, qualquer ser humano, e agora o carcereiro com Jesus Cristo. Ele lhe dá essa liberdade. E agora, todos aqueles crimes que o prisioneiro cometeu, troque eles por pecados. Os pecados levaram ele a ficar preso. E Jesus, como carcereiro, deu liberdade a ele por causa do arrependimento. Entende a analogia? E é essa a liberdade que Jesus pode lhe dar. E essa introdução eu quero trazer hoje sobre a liberdade do cristão. E o que esses versículos realmente querem dizer com serem verdadeiramente livres. Então eu vou compartilhar as lições sobre essa liberdade. E nosso texto base aqui já em João 8, que eu já li para vocês sobre os versículos 32 e 36. Agora vamos nos aprofundar nestes versículos. Primeira lição. A fonte da nossa liberdade. Que fonte é essa? Vamos ler de novo João capítulo 8, versículo 32. E vos conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui está falando sobre a liberdade espiritual. E essa liberdade, ela vem da verdade. Interessante. Mantenham isso em mente. O que seria a verdade? A verdade pode ser algo bem subjetivo, correto? Eu sou um ser humano, verdade? Eu tenho um cérebro, verdade? Todos os humanos, eles têm... deixa eu pensar alguma coisa. Todos os seres humanos gostam de comer legumes? Não é um fato. Não é uma verdade. Nem todos os seres humanos gostam de comer legumes. Eu particularmente odeio. Mas não é só eu. Tem muitas pessoas que eu conheço, meus primos, e até pessoas famosas que por aí afora que vocês pesquisarem, eles não gostam de legumes. É um hábito ruim que eu tenho, mas não deixe de ser verdade. Todos os seres humanos não gostam de legumes. É uma verdade. Nem todos os seres humanos gostam de legumes. Mas, tá, o que tem a ver essa verdade? Se Jesus menciona dessa verdade, então pode ser qualquer coisa? Não. Porque a verdade que a gente vai se referir é que é sobre quem ele é. E o que este ser, Jesus Cristo, faz pelos pecadores. Esta verdade que a gente vai comentar aqui não é qualquer verdade, mas esta é a verdade completa sobre Jesus Cristo. Vamos observar. Salmos, capítulo 1 até 5, ele vai declarar uma coisa, e é muito importante aprendermos isso. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, e uma noite mostra conhecimento a outra noite. Não há fala nem linguagem, onde a sua voz não seja ouvida. A sua linha estende-se por toda a terra, e as suas mãos até aos confins do mundo. Mais à frente, lá pulando agora para o Novo Testamento, também temos outra declaração. Já aqui em Romanos, capítulo 1, nos versículos 18 até 21. Porque do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E a verdade sobre Jesus Cristo, ela já está na mensagem do Evangelho. Se você ler Coríntios,
Lá no versículo 15, versos 3 e 4, em 1 Coríntios, Romanos, João, esses livros todos vão trazer mais ainda sobre essa soberania que Jesus tem. E é verdade que Jesus está também em cada página da Bíblia. Só que de um modo mais subjetivo, tem uns que é muito mais aparente, tem outros que não. Afinal, a Bíblia é a história dele, de Jesus. E a verdade em Jesus Cristo, ela é revelada pelo Espírito Santo. Ele abre os olhos daquelas pessoas que são cegas. Essas pessoas cegas, agora elas vão conseguir ver a verdade. Ela vai guiar essas pessoas cegas até a luz. Quem seria essa luz? Jesus Cristo. A fonte da nossa liberdade, ela só é possível em uma pessoa, Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Imagine você ficar agora preso todos os dias da sua vida por cada pecado que você cometeu. Você vai ficar numa cela até o fim do mundo. E isso, quem sabe até uma eternidade. Mas por causa de Jesus Cristo, você é capaz de ser liberto. Mas tá, agora nós entendemos. Quem é a fonte dessa liberdade? Jesus Cristo. Vamos para o próximo tópico. O âmbito da nossa liberdade. Agora vamos ver o versículo 36 de João capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus afirma que ele torna alguém livre. E essa pessoa vai se tornar livre de fato. A primeira palavra, traduzida como livre, ela significa pôr em liberdade. E isso como um escravo, ele estivesse sendo liberto da escravidão. Então, é como se aquela pessoa que é obrigada a trabalhar horas e horas, agora ela fosse posta em liberdade. Agora as amarras dela é livre. E essa segunda palavra, livre, se refere livre de nascimento. Agora, nós, cristãos, somos livres de nascimento, por causa da morte de Jesus Cristo. Ou seja, a liberdade que Jesus Cristo oferece é tão profunda que é como se a gente nunca tivesse sido escravo. É como se nós fôssemos os filhos livres de Deus. Que embora o pecado, que antes tinha escravizado a gente, com a morte de Jesus Cristo, a gente é livre. Como se a gente nem tivesse pecado antes. Que a gente não fosse nem escravo do pecado. Isso é incrível. E a liberdade que Jesus nos dá apaga todo o nosso passado. E agora nós somos eternamente livres nele. E isso é bem diferente de quando a gente vê as comparações do passado com agora o atual. E graças a Deus que nós temos essa liberdade. E tem vários momentos que a gente foi liberto da ira de Deus. Romanos comenta muito sobre isso. O livro de João comenta. Pedro, 1 Pedro também fala disso. Eu vou dar uma síntese das vezes que nós fomos libertos. Fomos libertos da ira de Deus. Fomos libertos da condenação. Fomos libertos da morte e do inferno. Fomos libertos do poder do pecado. E fomos libertos do poder do Satanás. A libertação que nós desfrutamos, ela vem plenamente do Senhor. E ela é completa. E nós devemos levar em consideração que a razão disso é o sacrifício pela nossa liberdade. Então, se vocês olharem, sempre tem um custo
para a nossa liberdade. Vamos pensar. Qual é o custo para eu, Edward, ou você, fulaninho, qualquer pessoa, estar totalmente livre? Para não irmos na cadeia, qual é o custo? Não devemos infringir as leis. Não podemos ir contra a Constituição. É um custo. Nós estamos cedendo a nossa liberdade de cometer algum crime para não ir à prisão. Quando existia a escravidão, no caso, eu prefiro não entrar neste assunto, que eu creio que eu não sou tão experiente. Porém, para você libertar uma pessoa da prisão, por exemplo, você tem a fiança. Nem são todos os crimes que você pode pagar a fiança, mas você paga um custo para aquela pessoa ficar livre. Então sempre tem essa analogia de alguém tem que dar algum custo para você poder se libertar. E o sacrifício de Jesus Cristo é o que nos dá a liberdade sobre a escravidão que o pecado nos oferecia. Isso é muito importante. E com essas lições que eu trouxe, agora eu quero trazer uma conclusão. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos homens livres. A escravidão do pecado, ela é quebrada para sempre. Por causa do sacrifício de Jesus, agora nós estamos libertos. E não precisamos nos preocupar novamente em ter que ser escravos do pecado. O pecado não é mais algo que vai nos escravizar. Porque Jesus Cristo, Ele nos liberta disso. Então, em Jesus Cristo, nós vamos encontrar a vida, a verdadeira liberdade. E também a busca por piedade. Que você pensasse agora. Jesus te libertou? Você não deveria agradecer a Deus, a Jesus, por isso? Você não deveria se sentir feliz pela misericórdia sobre os seus pecados? E você, que ainda não se converteu, você quer se tornar realmente livre do pecado? Venha você, venha para Jesus. Você vai ser totalmente liberto das amarras do mal sobre a sua vida. Talvez, quem sabe, você tinha experimentado essa liberdade no passado, mas hoje em dia você cedeu essa liberdade e quer voltar para ela. Jesus te aguarda ansiosamente. Então venham, irmãos. Vamos, oremos comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Que você possa abrir, Senhor, os olhos dos nossos irmãos a respeito disso. Que eles possam perceber que a liberdade vem de Jesus Cristo e que nós fomos comprados por um preço altíssimo. Nós não somos mais pessoas pecadoras. Nós estamos livres do pecado. Porque Deus enviou o seu Filho, que se sacrificou e comprou. Agora nós somos verdadeiramente livres. Em todos os aspectos. Físicos, sociais, espirituais. E nós não temos mais o que se preocupar. Que você possa, Senhor, fazer com que eles se dediquem apenas a Ti, Senhor. Que eles foquem em Ti, Senhor, e que este seja o foco deles. Dito isso, Senhor, que você possa abrir os olhos deles e que você abra a mente deles para que eles possam absorver este conhecimento. Assim seja, Senhor, feita a Tua vontade em Teu santo nome. Amém.